Fala pessoal, vamos começar aqui mais um MatrizCast, o seu podcast da educação. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que todos os estudantes vão adorar, afinal, são muitas e muitas novidades, muitos e muitos caminhos que vamos falar com ele. Veja bem que eu vou me preparar aqui para falar esse sobrenome tão incrível, Cláudio Franceschini. Acertei ou não, grande amigo? Seja muito bem-vindo, Cláudio, a mais um episódio do MatrizCast. Obrigado por aceitar esse convite. Perfeito, é isso aí, Fabinho. Cara, muito obrigado pelo convite aí, um prazer revê-lo, prazer ajudar de alguma forma. E tamo aí, vamos nessa. Show de bola. O Cláudio, para quem não sabe, afinal eu não apresentei ainda nessa parte, ele é engenheiro mecânico em automobilística formado pela FEI, então ele veio aqui hoje contar para a gente muitas coisas interessantes. Afinal, tem um ponto que eu tenho certeza que vocês vão querer saber, que é sobre a formação dele. O Cláudio, ele conseguiu uma formação sanduíche, e para quem acha que isso é sobre gastronomia, está errado. Ele conseguiu uma formação em 2 países, né? Foi uma experiência, um intercâmbio que ele fez durante a graduação e também fez durante a sua, né, a formação no colégio, né, Cláudio? E eu queria, inclusive, que você contasse para a gente começar a conhecer a sua história. Como que foi a sua trajetória? Como que você escolheu, né, a engenharia mecânica, né? Porque a gente sempre fala aqui sobre as escolhas. Os jovens hoje em dia estão cheios de coisas na cabeça, querem tantas coisas e não sabem qual é a sua profissão no futuro. Então, conta um pouco como é que foi isso, como é que foi a sua experiência também no intercâmbio no colegial. Conta um pouco da sua história para a gente começar esse grande episódio aqui, Cláudio. Cara, é muito louco, né? Porque geralmente quem trabalha no ramo de automóveis começa a falar: eu desde criancinha gostava de carro, que eu andava de kart, que eu não sei o quê, eu ia no colo do meu avô, eu dirigia carro, eu não sei o quê, enfim. O meu foi mais ou menos assim, né? Como praticamente todo mundo. Mas, assim, eu posso dizer que eu nunca muito antes, assim, falava, não, eu quero ser engenheiro, até porque eu não fazia ideia do que seria ser engenheiro. Então, as coisas foram meio que acontecendo. Especificamente no terceiro colegial, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de férias. E, cara, em vez de viagem de Porto Seguro, viagem de formatura, etc., meus pais, poxa, tem mesmo valor aí, mais ou menos, vamos lá, o que você acha? Me colocaram a proposta na mão, achando que eu não ia aceitar, né? Aí, assim, não que eles não quisessem, mas enfim. Aí eu olhei e falei, cara, puta oportunidade diferente, né? Sair um pouco da mesmice, até que, pô, daqui 6 meses eu me formo, eu não sei o que eu quero fazer, né? Eu sempre gostei de matemática, física, etc., exatas, veículos, mas assim, eu não podia falar que eu queria ser engenheiro. Aí fui para o intercâmbio em Vancouver, no Canadá, e, cara, a partir do momento que cheguei lá, parece que o mundo já deu um estralo, sabe? Aquele mundo que eu estava acostumado a viver ali na mesma região. Tudo bem, viajava de vez em quando, mas não é a mesma coisa. Quando você chega num lugar diferente, numa cultura diferente e vive ali, parece que o mundo expande, sabe? Sua cabeça começa a abrir, você começa a reparar coisas diferentes. Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu geralmente falo isso para as pessoas quando me perguntam, falo, meu, não é a mesma coisa de que você visitar, é você entrar na cultura, viver e deixar aquilo te motivar, te incendiar, sabe? E a partir daquela viagem, quando eu voltei para o Brasil, eu falei para meus pais, eu vou fazer engenharia. Aí eles, pô, mas, né, por quê? Eu falei, aí você pode falar, eu falo que Deus colocou no meu coração, mas tem gente que, né, sei lá, em todas as crenças e religiões, enfim, mas para mim foi tudo muito natural, foi tudo chegando para mim, é isso, e eu fui levando e eu fui fazendo. É claro, não é somente, né, que coloca e as coisas caem do céu, não. É muito, muito, muito suor, muito trabalho, muito estudo. Só que, assim, você tendo um direcionamento é bacana. Então, a partir do momento que eu cheguei, falei, puta, quero fazer engenharia. Eles, tá bom, engenharia, o quê? E, puta, eu acho que mecânica. Aí eles, pô, legal. E tem noção de onde? Falei, putz, agora é que são elas, né? Aí comecei a pesquisar universidades no Brasil e tudo mais. E a primeira coisa que você pensa, vou fazer uma federal, vou fazer uma pública, vou fazer, sei lá, também meus pais já me aguentaram tanto tempo, vou tentar algo, né? Sim. E aí eu comecei a conversar com profissionais, assim, da família, amigos próximos.
E, cara, foi praticamente unânime. Eu conversei com o pessoal de estadual, de federal, de pública, engenheiros bons, assim, independente da área, tá? Tinha mecânica, tinha civil, tinha de tudo que você imaginar de produção. A resposta foi praticamente unânime. Você tem condições ou vai tentar uma bolsa, alguma coisa do tipo? Faz FEI. Porra, pessoas que não fizeram FEI, que nunca entraram na FEI, falaram, olha, eu já fiz pública, eu estou dizendo para minha Out no geral, tá? Sim. Porque, assim, são coisas um pouquinho diferentes, mas eles falaram, pô, você está pensando em mecânica? Vai para a FEI, porque eu sei da estrutura, eu tenho amigos que se formaram lá, e assim, por referência, eu falei, tá bom, vou fazer FEI. Beleza. Cheguei no fim do ano com meus pais, falei, pô, vou fazer FEI. Aí eles, pô, FEI, meu pai lembrava da época que tinha pouquíssimas faculdades de engenharia mecânica, inclusive automobilística, né? Ele falou, puta, FEI, era famosa desde aquele tempo. Eu falei, então vou fazer FEI. E aí, cara, começou. Primeiro que o vestibular foi no dia seguinte da minha formatura do ensino médio. Vixe. E aí, no dia seguinte, cara, aí meu pai falou, você tem certeza que você vai? Eu falei, pô, pai, eu vou. Aí, depois de um tempo, ele falou, puta, eu fiquei pensando, se ele não me acordar no dia seguinte para fazer a prova, para eu levá-lo para São Bernardo e fazer a prova, não é isso que ele quer. Não deu outra. Acordei 4 horas da manhã e falei, pai, vestibular. Aí ele falou, puta, agora foi, né? Aí entrei na FEI e começou essa paixão, né? Essa coisa que acho que você entende muito bem, as pessoas do meio, cara, isso aí começa a te levar quando é realmente aquilo que você quer, aquilo que você gosta, sabe? Por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, muita gente diz, poxa, a FEI é aquilo, para entrar você tá tranquilo, só que para sair aí é outro problema, né? E aí, cara, muitos percalços aí nesse meio, coisas totalmente diferentes. Poxa, vou bem em exatas no colégio, mas, meu, isso pode até definir que você gosta de algumas coisas, que você lida bem com números e etc. Mas quando chega ali, meu amigo, não é para assustar, mas assim, é isso, né? São coisas diferentes, é um ambiente diferente, é um envolvimento diferente. Você fala, puta, agora tá separando o homem dos meninos, né? E cara, aí começou quando eu estava acho que no terceiro para o quarto, a FEI firmou uma parceria com o Instituto de Tecnologia de Nova York, o NYIT. Aí, putz, interessante, né? Mas não sei como funciona, e comecei a correr atrás para ver como que era. E assim, era basicamente uma graduação sanduíche, que é, no caso, você faria, como são 10 semestres no diurno, né? Sim. Você faria 5 semestres na FEI, 3 nos Estados Unidos, e aí depois, para o último ano, para quem não sabe, na FEI em automotiva, eu não tenho certeza nas outras áreas, mas em automotiva, o último ano divide a ênfase que você quer, ou mecânica plena ou mecânica automobilística. Sim. E aí, esse último ano, você volta para o Brasil e completa ele aqui. Esse era o contrato, esse era o acordo entre as faculdades, e com isso você conseguia se formar tanto aqui quanto lá. Então, você tinha diploma tanto americano, teria diploma americano e o na FEI quando voltasse. E aí eu comecei a saber mais sobre e tal, as exigências, o que precisava e tal. Aí a primeira exigência era, não pode ter DP nenhuma, tem que ter a média maior que não sei o quê, tem que passar no exame de inglês, isso que eu falei, puta. Cara, desde o primeiro semestre eu peguei DP, eu falei, puta, e agora, né? mas é aquilo, meu, se é para ser, vai fazendo. Sim. Resumo da obra, né? Fechei em tudo pela primeira vez, nunca, não peguei mais DP. Aí passei no exame de inglês, aí a média passou ali no limite, aí já chegou a carta de aceitação, eu falei, puta. Aí tudo você começa a pensar, fala, puta, agora o negócio tá rolando mesmo, sabe? E foi muito rápido, foi de uma hora para outra mesmo, assim. E uma coisa legal, que assim, eu com mais um colega de sala, que eu não o conhecia na FEI, a gente se conheceu lá no intercâmbio, nós fomos os pioneiros do programa. Então, assim, Bacana. a gente chegou, primeira coisa, a gente chegou na faculdade e falou assim, viu, nós somos da FEI, da parceria, do Brasil, não sei o quê. O povo olhou e tal, que área que é? Mecânica. Falei, mecânica tá bom.
mandaram lá para o diretor da área, para o gerente da área da mecânica. Aí o japonês lá sentou, pô, por favor, quem são vocês? Ah, a gente é da FEI, parceria de mecânica, tal, da FEI e tal. O que é FEI? Falei, nossa, agora vai começar a jornada que vai ser legal. O que é FEI? Falei, puta, mano, agora... Aí um olhou já para a cara do outro e falou, nossa, agora... Mas, cara, então, desde esse começo foi um processo de aprendizagem, assim, absurdo. Então, tudo que for... Cara, tudo que eu não fazia no Brasil, eu comecei a fazer lá, porque, assim, eu morava sozinho, mais ou menos, no Brasil, porque só de cidade, mas de final de semana eu estava com os meus pais, e eles que faziam tudo, não fazia nada, não trabalhava, só estudava. Então, assim, cara, você começa a viver uma vida meio que nova do zero, assim, porque você começa a resolver as coisas do dia a dia que você não resolvia, sabe? Parte de saúde, parte de finanças, parte de tudo, tem que abrir conta, tem que abrir isso aqui, então você começa a resolver tudo. E aí, aí é um crescimento absurdo. Tanto que eu fiquei, no primeiro ano, eu não voltei para o Brasil, eu fiquei um ano sem voltar. Depois disso, meus pais, a família, assim, falou, em um ano tá outra pessoa, sabe? Porque realmente demais. Fabinho, é um negócio absurdo, cara. E, assim, a maior diferença, o pessoal fala, pô, lá é muito diferente de estudar aqui, é muito mais difícil, é muito mais fácil, como que a faculdade lá é muito melhor. Assim, eu posso falar pelo que eu fiz e pelas outras que eu conheci, né? Uma coisa é você ir, por exemplo, para um MIT da vida, para Harvard, Stanford, sei lá, que seja. E são escolas magníficas, com estrutura magnífica. A que eu fui, a estrutura era muito boa. É uma faculdade, acho que mediana, como se fosse a maioria das medianas aqui, boas, né? Medianas, sim, mas porém boas, não... Aí pergunto, puta, muito melhor que a FEI, não sei o quê. Eu falei, cara, eu posso dizer que o intercâmbio me fez crescer muito mais como pessoa, porque a parte de engenharia, cara, a FEI é tudo aquilo que o pessoal me falou antes, sabe? Sim. Por exemplo, laboratório de McFlu, é um exemplo pequenininho. Cara, você lembra, nosso laboratório da FEI, você tinha, sei lá, uma bancada para cada, sei lá, 5 alunos, numa sala de 70, uma coisa assim. Lá era uma bancada para a sala inteira, entendeu? Então, assim, e todo mundo fala, poxa, mas a estrutura é diferente. Porque o método de ensino também é diferente. Entendi. Sabe? Então, cara, resumindo, né? Já falei bastante aqui. Foi uma experiência incrível. Né? Acabei ficando 2 anos lá e não só 3 semestres. Voltei para cá para fazer o último ano, que seria a ênfase. Mas, assim, como a gente foi... Quando eu fui um dos pioneiros, a parceria não estava muito bem casada ainda. Então, entendi, equivalência de matéria, cara, putz, chegou aqui e falou, não, você vai ter que fazer essa matéria de novo, porque essa não sei o quê, não sei o quê. Enfim, fiquei mais 2 anos, ao invés de ficar mais um. Tem uma graduação inteira, acho que deu 7 anos e meio. Tá então, bom. Assim, tá bom, né? Bom, bom demais. Tá ótimo. Mas, cara, foi sensacional, sensacional. Aí, depois de formado, não consegui fazer estágio por causa do intercâmbio. Sim. Porque quando voltei para cá, as matérias de equivalência foram, tipo, regime integral, sabe? Eu não tinha horário. Aí, mas muda para o noturno. Eu falei, puta, se eu mudar para o noturno, eu tenho que fazer mais um ano ainda. Eu falei, puta, eu não aguento mais, sabe? Quando você já tá saturado, falando, Sim. E aí, pô, mas não vai fazer estágio? Pô, o futuro a Deus pertence, né? O que eu posso fazer? Não é porque eu não quis, é porque realmente, Sim, mas foram... Não, é falar que foram muitas grandes experiências que você teve aí no meio, né, Cláudio? Acho que eu até estou anotando, eu vou sempre anotando, né? Por isso que às vezes estou escrevendo, eu não acho que eu estou lá, porque eu tenho um caderno que inclusive vai ser um livro do MatrizCast, e aí eu vou pegar todos esses episódios aqui que a gente aprende e eu vou colher essas informações, né? E até um pouco antes de você chegar na parte aí do seu trabalho e tudo mais, ainda falando sobre a parte do estudo, eu fui conhecendo um pouco mais de você conforme você foi falando, e tem uma coisa que ela se conecta em quase tudo que você diz e faz parte do seu crescimento, que eu anotei aqui, que foi as novas experiências que você vivenciou
durante toda essa sua trajetória. A gente sempre fala aqui, né, sobre, eu acho que isso é um ponto em comum de diversos entrevistados que eu trago, né, que assim, de novas experiências, se testar em outras coisas, sair da bolha que você está e tentar outras coisas. Isso é importante, talvez por um conceito que você até falou no final. Talvez assim, teoricamente, na parte de teoria, né, do que você teria aprendido como engenheiro ou não, a parte do ensino lá e daqui sejam muito equivalentes, ou as diferenças sejam muito pequenas, mas o crescimento pessoal que você teve, sem dúvida, é o grande diferencial. Porque tudo bem, vamos esquecer um pouco a teoria, mas a sua cabeça, as visões que você relata desde o seu período de colegial, quando você foi para Vancouver, que você olha, e depois eu queria que você comentasse mais, porque assim, você vê coisas novas, você vê pessoas fazendo coisas diferentes, você vê oportunidades de trabalhos diferentes, né? Você consegue sair do mundo que você está. E isso chama-se sair da zona de conforto. E é muito importante até para os jovens entenderem que, assim, não é às vezes você está muito preocupado, quer passar alguma coisa, ficar lá só naquele mundo estudando, estudando, estudando. Ótimo, super importante. Jamais, estudo é uma coisa diária. Eu estudei hoje, eu tenho 32 anos, estudei hoje, estudei ontem, vou estudar amanhã. Todo dia é um dia de estudo. Mas temos que desenvolver outras habilidades na nossa vida, na nossa construção como pessoa. E outras habilidades incluem, que são essas que você relata de uma outra forma, mas você está relatando isso, você está criando outras habilidades, de ir para uma outra cultura, aprender coisas diferentes, ver como as pessoas fazem, se virar sozinho, né? Que é uma coisa que, assim, você está lá na sua casa, você vai ter que começar a ser mais responsável, e as pessoas, isso amadurece a gente, né? Quando a gente começa a ter mais responsabilidades, a gente amadurece muito mais. Eu sempre tenho, na verdade, aqui nesse podcast, nunca dei esse exemplo, mas eu atrelo muito a minha parte de sucesso em notas e não sucesso em notas durante a minha graduação ao meu grau de amadurecimento. Quando eu amadureci o suficiente para entender que eu só precisava ir para a aula, prestar atenção, estudar e dividir melhor o meu tempo para que eu consiga estudar, porque tempo todo mundo tem, talvez a gente só não saiba organizá-lo, né? E quando eu entendi tudo isso, deu certo. Então, assim, eu estava mais maduro. Antes, eu tinha uma confusão de prioridades. Então, assim, tudo isso é importante para o crescimento, que eu acho que o jovem tem que ter isso dentro de si. E aí, antes de te perguntar, eu queria até entrar um pouco, antes disso, podemos começar pelo assunto da primeira, porque eu acho que nesse ponto eu queria entender o seguinte. Uma coisa que hoje a gente fala e vê que é muito importante, inclusive eu, acho que foi um dos pontos que eu não me desenvolvi tanto e hoje corro para correr atrás um pouco do, entre aspas, prejuízo. Línguas. Você foi para o Canadá fazer um intercâmbio. Quão importante, eu não sei em que nível você foi de inglês, se você sabia falar inglês, se não sabia, se quando chegou lá foi difícil, como foi essa adaptação e o quão importante você considera, Cláudio, a língua para um estudante, hoje para um profissional, para você ter feito depois o seu segundo, você conseguiria, por exemplo, fazer esse seu segundo estágio lá, o segundo intercâmbio, na verdade, sem dominar o inglês fluentemente? Como é que você considera isso importante para que os jovens hoje já se preparem? Porque vai que um dia caia, né, uma oportunidade de intercâmbio, só que o cara não sabe falar inglês, né? Então, como que você enxerga essa importância da língua nesse desenvolvimento que você teve, dentro das oportunidades que você teve? Cara, importantíssimo. Assim, com o passar do tempo, eu acredito que os requisitos do mundo profissional, né, a gente está falando um pouco mais da parte profissional, né? Eles começam, eles começaram a evoluir. Por exemplo, antigamente, pouquíssimas pessoas eram graduadas, pouquíssimas pessoas falavam outra língua. Então, assim, hoje, o que eu vejo? Ter uma faculdade é ótimo, é importante, mas, assim, já está meio que básico, sabe? Você der uma regulada no ambiente de trabalho, por exemplo, todo mundo tem uma faculdade e todo mundo já está tentando falar o inglês melhor. Então, assim, isso já se tornou básico, sabe?
Tá me ouvindo bem, Fabinho? Porque Tô deu uma ótimo, tá cortada. ótimo. Estou vendo. Estou, Peguei inclusive, uma travadinha. anotando. Estou aqui, ó, já estou acabando a minha primeira página de anotações. Isso é bom, vai ter mais umas 10 aí. Então, cara, muito importante, porque independente também da área que você deseja seguir, que você pensa, que você gosta, o aprendizado de línguas, ele te facilita o aprendizado de outras coisas. Então, você começa a estar mais aberto para outras coisas, seu raciocínio começa a mudar. Isso é o que você falou, você começa a estudar, o ideal é nunca parar, porque, aprender, puta, eu vou aprender até quando? Cara, não sei, até o fim, sabe? Porque o aprendizado é diário, o aprendizado é para o resto da vida. Tem uma coisa que eu costumava dos meus pais, né? Uma coisa que eu posso te dar é aprendizado. O que eu posso dar para você que é eterno vai ser educação, sabe? Porque o resto a gente não sabe. Um dia a gente tem, um dia a gente não tem. Mas educação e aprendizado, cara, inteligência é uma coisa assim valiosíssima. Então, como você disse, a importância da língua para o começo do intercâmbio também. Eu já havia feito curso de inglês em escolas de rede assim, completo, até chegar no Canadá, né? Mas, também são coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é aquilo que você escuta no CDzinho lá, que você conversa com a professora e tal, mas você está num ambiente controlado, né? Então, assim, qualquer coisinha, a gente sabe, dá aquele miguezinho ali, né? Na prova, dá aquele... a hora que você chega no vamos ver ali, é outro mundo. Então, assim, o que aconteceu? Eu cheguei lá, então meu intercâmbio primeiro em Vancouver foi de férias, então a gente ficou, era uma turma, né, que também ninguém se conhecia no Brasil inteiro, a gente ficou um mês lá, e cada um ficava numa casa de família. E aí todos os dias tinham uns horários para ir para a escola. Aí geralmente era de manhã e à tarde você ficava livre. Tinha uns, como chama? Esqueci o nome do pessoal que fica. Não era guia, mas Eu ia uns falar instrutores. guia, monitores, né? Tipo monitor, guia, é isso aí. Então, assim, eles marcavam com a gente em determinado horário do dia, eu levava para conhecer a cidade, que é uma cidade magnífica, cara, muito legal, muito legal. Muito diferente do que a gente imagina por aqui, né? E assim, a gente fazia os passeios e tudo mais, e morar numa casa de família também é legal, porque, não adianta só você escutar, só você ver, e você não vivenciar uma cultura diferente, sabe? Isso é o X da questão. O pessoal fala, poxa, eu já fiz um monte de curso de inglês aqui no Brasil, mas meu inglês não é fluente. É prática, não adianta. Não adianta você ficar só na escrita, não adianta você ficar só no ouvido. E, é legal você falar com brasileiros também, é ótimo. Só que você sentir uma cultura diferente, cara, isso parece que vira a chave para você, sabe? Sim. Aí quando você vê algo diferente do que você está acostumado, você fala, opa, então eu preciso virar essa chave também, sabe? Porque se eu ficar na mesmice aqui, eu não vou sair do lugar. E aí, para chegar lá na escola, teve uma provinha de inglês e tal, de início, para ver que nível que eu ia. Tudo bem que era um mês só, mas você ficava todo dia tendo aula de inglês, né? Aí cheguei, já tinha feito o curso completo aqui. Falei, agora tô beleza. Puta, cheguei lá, o meu nível foi de intermediário para baixo, sabe? E aí, o progresso nessas 4 semanas de intercâmbio lá, eu digo, em termos de língua, puta, foi muito diferente. Porque ali eu estava imerso. Tudo bem que tinha brasileiros na excursão, só que assim, em casa, chegava lá, era o pessoal canadense. Então, eles, pelo menos a família que eu peguei, fazia questão que eu entendesse como que era aquilo, sabe? Eles queriam entender da minha cultura e queriam que eu entendesse a deles. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Você ter pessoas, assim, receptivas e que façam isso realmente com o coração, sabe? Que sabe que isso vai fazer diferença tanto para eles quanto para você. Puta, isso é demais, cara. Isso é demais. E aí, foi isso. Em termos de nível de inglês, aí para o outro intercâmbio já foi um pouco diferente, né? Porque eu já tinha um pouco mais de sensibilidade de ouvido. Lógico, o nível de inglês mudou absurdamente depois desse intercâmbio? Não. Desse primeiro? Não.
mas assim, já estava mais aguçado, já estava mais ligado, sabe? Às vezes a fala ainda dava aquela travada, porque depois você volta para cá. Meu, como eu disse para você, é prática. Então, se você para, é igual andar de bicicleta. Você vai saber, entendeu? Só que no começo, depois de 10 anos que você não anda de bicicleta, você vai dar aquela jogada para um lado, jogada para o outro, depois de uns 5 minutos você está andando. Não é? É isso. E, meu, a língua é mais ou menos isso. Depois que você desenferruja, você vai. Você vai. Aí, nesse intercâmbio da faculdade, aí, como já foram 2 anos lá, já muda muito, né? Então, não tem tantos brasileiros, não tem tantas pessoas, são culturas totalmente diferentes. Então, você conversa com o chinês em inglês, você conversa com o japonês em inglês, você conversa com o africano em inglês. Então, assim, são sotaques diferentes na sua cabeça. Então, você já começa a estar ligado, porque antes você escutava uma música, escutava alguma coisa falar, tá falando inglês, mas eu não sei o que é. Aí, como você já está ligado com, né, com a chave ligada, assim, qualquer coisa que passe em inglês, você já identifica como se fosse em português, igual você está no mercado, sabe? E o alto-falante fala lá, atenção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se fosse em inglês, assim, antes de tudo isso, meu, passa, sabe? Sei lá o que o cara tá falando, e nem me atento. Aí, depois disso, começa a dar fala, putz, isso é muito legal. Muito bom, Cláudio. Você até falando, eu estou lembrando de um episódio que as músicas, geralmente, a maioria das pessoas canta e não sabe o significado. E eu não vou falar qual música é para não gerar nenhuma polêmica, mas tinha um amigo meu que ele falou, pô, que ele está falando, né, cara? Uma música de rock conhecida. Aí eu traduzi para ele. Ele falou, nossa, cara, essa é do demônio esse negócio. Eu falei, não, é o que o cara está falando. Mas aí ele falou, não, nunca mais ouviu a música e eu acho, inclusive, que nem a banda. E assim, e o cara cantava, e assim, e realmente as pessoas nem têm essa noção, e vê. Eu mesmo, às vezes é muito difícil, ainda mais você pega aqueles caras, né, hip hop, que falam rápido, né? É muito difícil você pegar, mas é justamente esse treino que é importante, né? Você falou da bicicleta, né? A bicicleta, ó, também eu tenho uma bicicleta aqui, ó. Tá vendo? Quem está no YouTube consegue ver aqui, ó, a minha bicicleta. Quando eu voltei a andar com essa bicicleta aqui, eu demorei, assim, meses. É que essa aqui já é um pouco mais difícil que o normal, mas eu não consegui ir para frente. Assim, eu mexia ali para um lado, para o outro, e demorou um tempo. Então, realmente é prática, porque eu fiquei muito tempo sem andar, e aí você perde, né, o controle que você tinha da situação. E eu anotei algumas coisas aqui que eu achei importantes antes da gente ir para o próximo assunto. Primeiro que você falou sobre imersão, né? Eu acho que, assim, para todo o jovem hoje que entende, eu acho que é uma consciência que todos devam ter da importância do inglês, porque, assim, hoje eu falo muito, né, sobre a importância da programação também. Digo que ela, daqui uns tempos, ela vai ser mais global ainda do que o inglês. Ela vai ser a grande linguagem global devido às mudanças tecnológicas, mas o inglês é essencial hoje, seja pelo que você falou, não é só aprender inglês. Sabendo inglês, você vai, por exemplo, ter um acesso a um conteúdo que você não sabia antes, porque você não conseguia entender a língua. Eu mesmo, você falou do MIT, eu fiz um curso de álgebra linear no MIT, porque ele tem o MIT, não, mas é de graça, tem na internet. Se você entrar no site do MIT, então, tem no site do MIT, está lá disponível, é OpenMIT, eu acho, .edu, e só que é em inglês. Sim. Então, se você sabe o inglês, você pode fazer um curso de álgebra linear com o professor do MIT, que é um curso de 2000 lá, o professor Gilbert String, um cara incrível que ensina álgebra de um jeito totalmente diferente. Está lá. E você quebra essa barreira a partir do momento que você sabe outra língua. Tem diversos conteúdos que existem que não estão traduzidos em português, né? É muito conteúdo que a gente só tem em inglês, né? Você sabe, no trabalho, com certeza, você tem acesso a vários manuais, tudo em inglês, conteúdo você tem que ler em inglês, você tem teses que você vai ler de mestrado, doutorado em inglês, papers em inglês. Então, assim, você não consegue, né, absorver aquela informação se você não compreende a língua. Então, compreender a língua, ela diz muito mais do que você, mas eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou para o Canadá, tudo bem. Hoje, com a tecnologia e com a conexão, né, a globalização, você não precisa ir para lá para falar com o cara, né? Eu nunca fui do ambiente corporativo de indústria, mas eu aposto que na indústria vocês devam ter reuniões
com pessoas que falam inglês, você tem que conversar, às vezes, com alguém inglês, trocar um e-mail com alguém inglês, isso deve ser natural, né, no meio da indústria, como é em todas. Então, o inglês, ele realmente faz o que você disse, ele abre as portas para que você consiga, né, entender as coisas. E aí você, só voltando, você falou do chinês, que depois falou com outras línguas, isso é tão engraçado que eu acho que assim, quando a gente começa a entender outras culturas, eu vou te dar um exemplo, quando eu fui uma vez para fora, as culturas são tão diferentes, né, que eu lembro que tinha, e assim, só para entender, tinha feijão, arroz e feijão num hotel de café da manhã. Eu falei, quem que come arroz e feijão de café da manhã? É isso. Assim, parece algo absurdo, mas em outro, eu não me lembro nem qual nacionalidade era, que tinham várias, mas uma delas comia, por isso que tinha lá no menu para comer no café de manhã, no buffet. Então, assim, são coisas muito diferentes, voltando desde o que você falou no início, novas experiências, conhecer outras coisas, porque tem coisa que às vezes na sua cabeça é um absurdo ou não existe, mas só é assim porque o ambiente no qual você vive é assim. A partir do momento que você vê outros ambientes, outras pessoas, outras coisas, a cabeça muda, né? É impossível até você ver que alguém fez, né? A gente sempre vê isso dia após dia. Agora, antes de eu te perguntar, eu queria que você me contasse um pouco mais da experiência do sanduíche, né? Antes da gente ir para a sua parte profissional, que é muito bacana também. Mas você falou uma coisa aqui sobre ambientes controlados versus ambientes reais. Isso é muito importante, porque eu vou associar isso a uma... Eu tive a minha natação, eu nado, né? Eu sempre estou nadando. Uma coisa é você nadar na piscina, e você pode ver que muitas outras pessoas não nadam no mar. Eu mesmo tive uma péssima experiência no mar, traumática, que eu me lembro até hoje, e às vezes é difícil de eu esquecer. Às vezes eu estou na piscina e eu tenho esse ambiente traumático. Porque uma coisa é você fazer as coisas num ambiente controlado. A outra coisa é você fazer essa mesma coisa que você sabe em um ambiente não controlado, um ambiente real. Um ambiente que você, né, tá valendo alguma coisa ali. O errar dói, né, neste ambiente versus o outro que você não pode. Então, isso é muito importante também para que os jovens entendam que se expor a outras experiências, se expor a atividades, se expor a desafios, é algo que ajuda no crescimento, porque você pode ser o melhor, vou dar o exemplo do inglês agora. Você pode ser o melhor aluno de inglês da sua escola de inglês. Se você chegar um dia para falar sobre uma entrevista de emprego, uma entrevista de oportunidade sua de estudar lá fora, qualquer outra coisa que você precise falar inglês para comprovar sua fluência e ganhar a vaga, por exemplo, tenha certeza que vai ser muito mais difícil. Então, é necessário que seja ela qualquer, né, a atividade ou habilidade que a gente construa, que a gente se teste, se teste. Vou tirar o exemplo do automobilismo. Pode ter um engenheiro de automobilismo virtual, sei mexer aqui, sei mexer lá, tal, não sei o quê. Vamos para a pista. É outra coisa. É outro mundo, né? Você lidar com a pressão, lidar com o rádio, lidar com o piloto, lidar com as coisas que dão errado, um ambiente não controlado. E faz parte a gente ir para esses lados, a gente errar, a gente aprender. Tudo isso faz parte. Então é legal, Cláudio, porque tudo isso foi coisas que você falou durante, né, esse seu relato, e eu vou anotando, porque sempre a gente tem outras, né, visões sobre as mesmas coisas. Isso é importante para a gente agregar, né, o que a gente está querendo passar aqui para os jovens. Agora, Cláudio, antes da gente ir para o trabalho, que é onde a gente estava quase chegando no começo, mas voltamos um pouco para falar dos intercâmbios, afinal, eu tenho certeza, ó, se eu tivesse hoje meus 16, 17 anos, se eu tivesse indo para escolher uma faculdade, primeiro eu faria exatamente o que você falou, iria pelas indicações, pesquisaria antes, né, não só o curso, mas aonde fazer, né, com pessoas que já fizeram, com gente que está no mercado de trabalho e entende, né, da onde vêm os melhores profissionais, dado ao lugar que você queria ir. E a outra coisa que aqui a gente tem também é a questão de fazer as coisas lá fora. Isso para mim era algo que muito obscuro, ou eu não sabia como fazer, ou achava que eu tinha que ser o melhor dos melhores alunos para conseguir, e às vezes não, às vezes a gente consegue estabelecendo metas, a gente consegue, né, conseguir ali atingir os pré-requisitos e participar. Agora, nessa sua experiência do sanduíche em si, a segunda, o que você considera que foram os maiores aprendizados que você teve
durante esse período e os maiores desafios que você enfrentou, né? Se você, o que foi para você? Você falou muito sobre o crescimento pessoal, mas o que foi o Cláudio do crescimento pessoal nele durante esse período? Porque para mim o crescimento tem a ver com duas coisas. Você cresce porque algo né, crescer dói. Então algo foi desconfortável para que você crescesse. E ao crescer, você consegue tirar boas lições e novas habilidades. Então, eu queria que você mostrasse um pouco qual que é a importância, qual foi a importância para você desse intercâmbio sanduíche, para que os jovens entendam, né, e busquem também essa incrível oportunidade. Cláudio, conta um pouco. Cara, primeiro você chega lá, é a necessidade. Você sente a necessidade de melhorar. É algo natural. Por exemplo, você mora com seus pais, tá? Sempre, a vida inteira, ok. Ou com sua família, ou com os avós, o que quer que seja. Aí, você, sei lá, tá acostumado a colocar sua roupa num cantinho, tô dando um exemplo, tá? E aí, para lavar. Aí, no dia seguinte, você chega lá, sua roupa não tá mais lá. Por quê? Porque alguém pegou, ou a faxineira pegou, seus pais pegaram, seus avós pegaram e tudo mais. Então, a mudança já de morar sozinho é isso. Você coloca sua coisa sua roupa num cantinho. Aí, dia seguinte, você volta, ela tá lá. Você fala, puta, né? Aí eu vou tentar dar mais uma chance. Volta no outro dia, ela tá lá. Então, essa necessidade, fala, porra, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, porque a roupa não pode continuar suja ali. Então, fazendo um paralelo, mais ou menos, é isso, cara. Você chega lá, você fala, meu, eu preciso fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu nunca tinha chegado num banco, sei lá, aqui no Brasil, e falado, ó, eu quero abrir uma conta, mas, por exemplo, na FEI eu tinha a conta lá, né, do Brasil, mas assim, era básico de faculdade, você chegava, não, só para transferir aqui, beleza. Aí lá já são coisas diferentes. Por quê? Porque o banco funciona de maneira diferente. A cultura deles é diferente. A moeda deles tem influências totalmente diferentes da nossa. Então, assim, você já começa, poxa, eu tenho que entender um pouco melhor da parte financeira. Então, outra coisa, você fala inglês, só que você sabe os termos usados ali naquele propósito, sabe, naquele local. Você fala, não, então, meu, antes de abrir a conta, eu vou tentar procurar alguma coisa. Chega na internet lá, os principais termos em inglês para essa coisa. Porque, meu, tem gente que gosta de se preparar antes, tem gente que não, tem gente que prefere na prática. Eu, geralmente, quando sei que vou passar por alguma coisa diferente, eu procuro dar pelo menos uma pesquisada sobre. E hoje, pô, a gente é privilegiado, né? Porque, meu, a internet está aí, para quem sabe usar para escolhas boas, ela é fantástica. Então, você tem referências de coisas que você nunca viu, de lugares totalmente diferentes, de coisas totalmente diferentes, e você tem acesso a isso. Isso é muito valioso. Então, o que a gente estava falando do aprendizado, meu, procura, igual você disse do MIT, né? Você não está no MIT, você está longe, só que você tem acesso a isso. Isso é muito legal. Tá? Eu saí um pouquinho, mas só para fomentar isso mesmo, porque, meu, essa maquininha aqui que a gente está falando tem um poder, assim, absurdo. Tanto para coisas ruins, né? Mas se explorando as coisas boas, pô, para pessoas que estão querendo aprender, se desenvolver, fantástico. E aí, estava dizendo da necessidade. Então, cada ambiente que eu fui passando, que eu fui precisando resolver, houveram necessidades que eu falei, não, vou pesquisar e tenho que sair da mesmice, porque o que eu estava acostumado aqui não vai resolver meu problema, sabe? Então, assim, poxa, tinha que discutir com o reitor lá da universidade, com o diretor, com o gerente da área e tudo mais. Eram coisas diferentes. Então, conversar com o pessoal. Meu, eu sabia o que eles estavam falando, mas parte técnicas de engenharia eu não sabia. Sabe, termos técnicos, eu sabia. E aí, esporte. Puta, esporte é uma coisa que ajuda demais, porque assim, lá a gente sabe, os esportes americanos. Só que não são só os esportes americanos. Tudo que eles fazem tem proporções maiores. Tá? A gente não está falando, Estados Unidos é melhor que o Brasil é melhor que os Estados Unidos. Não. Por exemplo, tem gente de lá que vem para cá e também sente essa diferença. Por quê? Porque é diferente do mundo dela. É o que a gente estava falando. Sai da zona de conforto, independente de um lugar ser melhor ou pior que o outro. A questão não é essa.
É você abrir horizontes para outras coisas, né? Sim. Então, pô, esporte é uma coisa que, meu, você começa a sentir culturas diferentes. E, meu, eu falo bastante de cultura porque, cara, o mundo é infinitamente multicultural. Em cada lugar que você pensa em fazer, ou trabalhar, ou estudar, alguma coisa de outra cultura vai ter. Então, no meio do esporte, ainda mais lá, que, pô, eu tava em Long Island, né, que é uma parte da ilha do lado ali de Nova York. Meu, Nova York, assim, se for ver, o que menos tem é americano, sabe? É um negócio muito louco. Na minha faculdade era isso. Era, sei lá, 30, 40% de americano. O resto era de todo mundo do lado do mundo. Então, você começa a entender um pouquinho de cada coisa e isso vai fazendo sentido na estrutura do mundo, sabe? Você fala, pô, por que que tal empresa desse jeito? Aí você começa a entender, poxa, tem quem que é o CEO de lá? Quem que é o gerente de lá? Ah, tem isso. Ah, isso nos valores, nas missões, na cultura organizacional da empresa, tem um pouquinho disso. Você fala, puta, mas isso veio daquele país. Por quê? Porque eu conheci uma pessoa que, assim... Então, assim, essa saída da zona de conforto e falar, não, agora eu preciso aprender coisas diferentes, meu, isso acaba sendo intuitivo, sabe? E o que... Quando eu cheguei lá, o pessoal do Ciências Sem Fronteiras também estava chegando, que era aquela época que deu boom no Ciências Sem Fronteiras, né? Sei. O meu não foi, né? Foi pela faculdade mesmo, mas realmente não sei como tá hoje. Se eu lembro que tinha congelado, né? Até o programa, até veio a pandemia depois, e isso aí provavelmente deve ter, né? Mas não sei se ainda vai continuar e tal, mas, cara, uma bela de uma oportunidade. É lógico, você não teria o diploma de do outro país, né, da outra faculdade de fora, mas essa experiência de tudo aquilo que a gente está falando, pô, totalmente válido. E é aquilo, poxa, mas eu não tenho grana para ir para lá. Mas, meu, esse tipo de programa era bolsa. Você, além de não pagar a faculdade, você tinha uma bolsa do governo. Além disso, sabe? O governo te dava dinheiro para você viver lá. Então tinha auxílios, se precisava de computador, dava auxílio computador e tudo mais, tinha tudo isso. Então você não Sim. passava necessidade. Então, cara, te dava oportunidades de muitas coisas. Sonhos também pessoais, além de profissionais, fala, puta, eu tô aqui, só aqui tem tal coisa. E, meu, é muito mais acessível, sabe? Então, essa ampliada de horizonte aí, cara, demais, demais. Não sei, faltou algum pontinho que eu não respondi, Não, Dani? é isso mesmo. Eu entendi perfeitamente o que você disse, Cláudio. E para mim, a grande questão e tudo que você fala é sempre vencendo zonas diferentes para você, experiências diferentes. Eu acho que a parte que a gente colocou aqui dos ambientes controlados versus ambiente real parece que é uma recorrência na sua história. O tempo todo você está vivendo coisas diferentes. Agora a gente vai entrar na parte do seu trabalho, provavelmente você traga outras coisas diferentes. E isso é importante para o crescimento. Mas falar, mas o desenvolvimento no quê? Geral. O desenvolvimento, uma pessoa, você tem que se desenvolver, vamos para os jovens dizendo, eu quero aprender engenharia. Tudo bem, você tem que aprender engenharia, você vai aprender se é isso que você quer, mas você tem que desenvolver também habilidades de comunicação com as pessoas. Então, você precisa se relacionar com as pessoas. Isso não vai ter na sua faculdade de engenharia. Você precisa ter conhecimentos financeiros, minimamente, pelo menos se você quer conseguir controlar o seu patrimônio, melhorar os seus investimentos, tudo que você tem, saber abrir uma conta, saber as conversões, enfim. Você precisa ter outros tipos de conhecimento, você precisa saber se virar sozinho em situações, negociar, comunicar, entendeu? São diversas habilidades que você vai desenvolvendo, embora você não tenha sido específico nelas, todas as histórias que você contou, você estava aprendendo uma coisa disso aí. Você estava aprendendo a falar com o cara termos técnicos, aprendendo o financeiro, aprendendo a lidar com o tempo, gerenciamento de tempo. Porque quando a gente fala, eu até hoje, eu tô lá, pô, a minha roupa, você falou, não sai mesmo do lugar. Aí no segundo dia não saiu. No terceiro dia, a minha mulher já me dá um tapa. No quarto dia eu vou lá e tiro. Mas assim, e eu falo assim para ela, mas Tainá, não tenho tempo. Ela fala, Fábio, você tem tempo, você não sabe gerenciar o seu tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo. E ela não está errada.
né? Como que eu vou falar que não tem tempo? Estou aqui gravando, segundo podcast do dia. Quando tem 5 minutos, dobrar uma roupa. Então, assim, você vai conseguindo, construindo outras habilidades que são essenciais para a formação do ser humano profissional. Hoje a gente tem que ser muito mais completo do que pura e simplesmente uma pessoa que saiba tecnicamente as coisas. Mesmo porque, como você mesmo disse, a questão da internet, ela abre muitas portas. E se você é pura e simplesmente alguém que só sabe o técnico, tem muitos de você já na internet, tem muitas dessas informações que precisa ter lá. Se você não desenvolve seu lado pessoal junto, seu lado de comunicação, seu lado, né, de conectar com as pessoas, de tomar decisões, de ter um senso analítico, um senso crítico, você não vale, entre aspas, muito para o mercado, né? Muito para as coisas. Você precisa desenvolver isso também. E aí, antes da gente entrar, os jovens têm que entender que essa oportunidade, por exemplo, de escutar você falando das suas experiências de intercâmbio, de poder assistir uma aula lá dos Estados Unidos, de poder entender, hoje está tudo na internet, né? Entender agora as oportunidades. Ah, mas ele não falou para mim como e onde eu tenho que me inscrever. Cara, você acabou de aprender que existe oportunidade. Agora, se você está a um clique de procurar, ele vai ter diversas informações de diversos lugares. Não se tem desculpa mais. Basta você querer. A única coisa que é importante, eu acho que esse é um dos papéis da educação, é informar e orientar as pessoas. Porque depois elas conseguem obter informação. Porque de nada adianta uma internet cheia das respostas para um aluno que não sabe dessas possibilidades. Então, entender sobre esses caminhos é uma parte fundamental também. Então, a internet, ela trouxe muito dessas oportunidades que, embora na nossa época mais jovem, né, a gente ainda tivesse um pouco da internet, depois foi melhorando, mas hoje em dia é muito mais, né, do que era a nossa realidade com 15, 16 anos no ensino médio. Então, assim, aproveitem muito isso. Agora, Cláudio, já para a gente entrar na parte onde você começou a trabalhar. Conta um pouco para a gente como é que foi essa parte do trabalho, como você descobriu, como foi essa experiência, porque já que você sempre está contando para mim dessas saídas de zonas de conforto, como é que foi isso? Como é que foi as quebras? Como é que foi sair de um ambiente, entre aspas, controlado, que é a educação, para sair de um ambiente não controlado, que é a indústria, que é o mercado, é onde tem pressões, tem resultados, né? Você pode ser demitido, várias coisas acontecem, é pago, né? Está ganhando dinheiro. Tipo, é um ambiente diferente. Então, como é que foi para você essa experiência de sair, né, da educação, do meio acadêmico e conseguir aí uma oportunidade de trabalho? Cara, antes de entrar na faculdade, era aquilo, poxa, eu estou entrando aqui para ser um engenheiro e trabalhar numa montadora, numa fábrica. Por quê? Porque eu quero ser mecânico automotivo. Beleza. Aí, ali, a realidade já começa a ser diferente, a partir do momento que você entra. Quando você sai, também são coisas diferentes. Pelo menos para mim foi muito diferente, até por não ter tido a experiência de um estágio, tá? Não posso dizer que só isso que me, né, o tempo que me barrou, enfim, era para ter acontecido isso, mas, enfim, saí da faculdade e falei, poxa, e agora? Né? Tô com estágio, não tô com estágio. Tô trabalhando, não tô trabalhando. O que que eu faço? Volto para casa? Volto para casa, não adianta eu ficar em São Bernardo, né? Mas, assim, sempre desde a faculdade aplicando para vaga e tudo mais, e sempre, nunca... Aí que tá, as coisas acontecem, só que, as oportunidades passam na sua frente. Por mais desfavorecido em vários sentidos que você possa ser, é importante deixar claro que, sempre vai ter oportunidade. Por menor que ela seja, ela pode ser um trampolim para alguma coisa. Então, assim, mesmo que você não queira, mas olhe as oportunidades, observe as oportunidades, porque elas podem ser de grande valia, mesmo que hoje você não entenda. Às vezes você pega, tá, entra nessa, depois você olha para trás e fala, puta, ainda bem que eu fiz isso, sabe? Porque, né, foi uma coisa que me proporcionou outras coisas. E saí da faculdade, voltei para casa, não tinha trabalho, não tinha, putz, e agora, o que eu vou fazer, né? E aí você estava falando também da parte técnica, né? Não é só ser técnico, o mundo é muito maior que isso. E eu, durante a graduação, eu sempre percebi que eu nunca fui muito técnico. As matérias técnicas, assim,
ia bem nas matérias, ok? E exclusivamente da parte da automotiva, tá? Ia bem nas matérias, bacana, só que depois de formado perguntaram para mim, pô, que área você quer seguir? Eu falei, cara, não sei. Mas, poxa, como não sabe, não sei o que, não tem uma que você gostou mais? Eu falei, cara... Aí eu comecei a entender, eu não sou muito técnico, eu sou mais generalista. Por quê? Eu gosto de todos os assuntos interligados. Aí eu acredito que o intercâmbio tem me ajudado bastante também. Então, assim, pegar um pouquinho de cada coisa, de abrir o leque. Então, a parte técnica, lógico, é sempre muito importante, só que eu também vi o todo. Eu vi a parte organizacional da coisa, sabe? Eu vi a parte gerencial, mas mesmo não tendo conhecimento técnico da parte gerencial, mas eu sabia que fazia sentido. Falei, Sim. meu, só que eu não tenho conhecimento disso. E eu não estou trabalhando. O que eu tenho que fazer? Poxa, eu vou buscar conhecimento nessa parte do todo, né? Aí comecei a pesquisar pós-graduação. Falei, pô, estou formado, não estou trabalhando, pelo menos vamos fazer alguma coisa, porque é aquilo do aprendizado. Não para, não para. E aí eu comecei a identificar, meu, o que eu acho que é importante para mim e eu não sei, sabe? Falei, pô, essa parte gerencial, né? Vamos procurar. Depois de um tempo apareceu um MBA em gestão de projetos na USP. Falei, poxa, um negócio interessante, um escopo interessante. Falei, puta, mas isso deve ser fora da realidade, né? Para entrar deve ser complicado, não sei valor, não sei essas coisas. Você já começa a colocar barreiras, que é natural, todo mundo tem isso, né? É. E aí depois que você, né, igual do intercâmbio que eu tinha falado para você, eu falei, puta, tanta coisa, como que eu vou passar nesse negócio? Até agora não tinha dado certo, algo do tipo. Mas, meu, a hora que você entra, você começa a entender, você fala, não, é isso que eu quero, eu vou fazer, você faz, você vai. Então, tem aquele direcionamento dentro do seu coração, só que se você não batalhar para aquilo, não adianta, né? As coisas aparecem, mas não adianta esperar que vai cair da árvore. Não, vai atrás, e isso é bom, às vezes dói, só que, meu, dia seguinte já passou, e você vai de novo, sabe? Aí entrei no MBA e falei, poxa, agora começar a conhecer um pouquinho a parte técnica, a parte técnica da parte geral, sabe? É engraçado falar isso, mas gestão é uma coisa que engloba tudo. Tudo. Tudo que você está vendo tem influência de uma gestão, de uma organização, de algo do tipo. E tem a parte técnica dentro de cada coisinha ali, tem cada partezinha técnica dentro desse todo, sabe? E aí eu comecei a me interessar, falei, poxa, que legal, né, cara? Tem coisa que eu nunca imaginei. Eu sabia que fazia sentido, eu sabia que as coisas aconteciam, mas eu não sabia por quê. E o grande ponto desse curso e desse tema é que posso dizer que a maior área aí dentro é a parte de gestão de pessoas. E isso, cara, eu acho que é uma coisa importantíssima para ser frisado, porque assim, cara, pode daqui para frente pode tudo ficar automatizado, você pode ter robô, você pode ter não sei o quê, mas meu, vai ter um humano sempre, e essa comunicação tem que ser muito bem feita. Esse entendimento de tudo que nos cerca tem que ser muito bem feito. E outra, as pessoas não vão deixar de existir, pelo menos no nosso futuro próximo aqui. E, e a gente entende, pelo menos eu entendo que cada dia mais você precisa entender um pouco mais de todo mundo. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas não funcionam por um mero detalhe. E você entendendo o que está por trás daquilo, de novo, o intercâmbio ajudou com isso. Por quê? Porque, por exemplo, eu chegava lá e ia falar com um indiano. Aí o cara tinha uma reação que eu não esperava, sabe? Sobre um determinado assunto, determinada coisa. E aí, primeira reação, você fala, puta, que cara esquisito, né? Que reação estranha. Ou o cara não gosta de mim, o que... Mas, na verdade, não. É porque o cara está acostumado com uma cultura diferente. Ele está acostumado de uma maneira diferente. Do mesmo jeito que você está acostumado com coisas diferentes. Aí você para e começa a entender, poxa, mas por que o cara faz isso, sabe? Tem um motivo. Ele foi instruído a ser assim, ou a vida lhe ensinou assim. Ele teve experiências na vida que o tornaram assim.
E aí você começa a tentar contornar as coisas. Para quê? Para o propósito final. Ah, você está sendo, sei lá, você está movimentando o mundo para o seu interesse. Não, você quer entender o que está acontecendo para aí sim dar uma solução para aquilo, sabe? Meu, essa parte de gestão de pessoas eu acho importantíssima, muito legal, que cada vez mais a gente fala muito de hard skills e soft skills. Meu, essa parte pessoal de você entender o lugar do outro, o seu lugar, meu, temos que resolver alguma coisa. Então, meu, vamos resolver alguma coisa. Não adianta ficar com birra, não adianta ficar, ai, eu quero isso, eu não quero aquilo, você quer isso, apontar o dedo. Meu, você não vai sair do lugar, sabe? Você tá, por exemplo, você está numa empresa pelo bem da organização ou pelo seu bem próprio? Ah, é pelo meu bem próprio. Então, meu, sei lá, é uma outra coisa, mas se você está interessado no progresso de onde você está e, consequentemente, o seu progresso, porque, meu, se a empresa vai bem e você está bacana ali, no ambiente legal, você também vai progredir, são coisas naturais. Só que, às Sim. vezes, a gente quer trocar os pés pelas mãos e passar na frente das coisas, mas não é assim, sabe? E isso me proporcionou esse entendimento, me fez entender bem mais e buscar essas coisas, né? E, meu, me formei. A partir do momento que eu me formei no MBA, apareceu uma oportunidade inesperada de trabalho. Ou seja, depois de 3 anos de formado, fiquei 3 anos sem trabalhar. E aí vem a parte das dificuldades. Cara, você já pensou em fazer outras coisas? Meu, você pensa em infinitas coisas. Por exemplo, um ano depois de pós-formado, você fala, cara, já me apliquei para tudo que é coisa. Vamos focar em alguma coisa? Vamos focar em alguma coisa. Aí você começa a focar mais na sua área. Aí passa um ano, você fala, meu Deus, não deu certo. Mas já faz um ano que eu estou buscando. E isso é interessante de frisar. Porque, meu, mas será que o problema sou eu? Porque, meu, a minha graduação, pô, foi legal. A experiência fora, pô, foi legal. Mas e aí, será que é só por causa do estágio? Só por causa da experiência? Será que eu sou o problema? Aí começa. Só que o importante é você, tipo, entender o que as coisas estão te dizendo, para que lado a vida está te levando. E, meu, esse tempo foi fundamental, tanto para me conhecer, sabe, o famoso autoconhecimento, né? Você fala, meu, mas por que que eu faço isso? Por que que eu tenho essa reação? Como eu sou? Como eu lido com as coisas? E posso te dizer, meu, se eu saísse da faculdade e entrasse direto no mercado de trabalho, eu acredito que eu não estaria pronto, sabe? Pronto em que sentido? Meu, tudo isso que eu vivi nesses praticamente 3 anos aí, putz, com certeza as minhas reações antes seriam totalmente diferentes, sabe? O meu Sim. preparo psicológico, a resiliência, o entendimento, a pressão, porque, meu, acaba te colocando uma pressão, mesmo que as pessoas não te colocam, você acaba se colocando, sabe? Porque, meu, eu fiz tudo certo, o que que precisa? Precisa de oportunidade? Precisa de não sei o quê? E aí, putz, já foquei na minha área, agora vou mandar currículo para tudo que é lugar, vou tentar, sei lá, generalista, qualquer empresa, qualquer coisa. Meu, já tentei coisa sem ser empresa e não me chamou. Falei, mas não é possível porque não tá me chamando, sabe? Coisas que nem precisam de muitos requisitos não estão me chamando. Aí você começa a entender, poxa, calma, porque uma hora vai chegar, sabe? Não tem jeito. E aí foi, depois de 3 anos, apareceu a oportunidade. E, cara, é aquilo que você disse, é a teoria, o mundo controlado, e aí quando entra na prática, é o treino, treino, jogo, jogo, né? A hora que chega no jogo, você entra na empresa, você dá uma olhada e fala, ah, então tudo aquilo que eu vi é assim que funciona, que você tem uma base. Mas aí o todo é muito maior, né? Quer emendar alguma coisa, manda bala aí. Que eu falei muito do antes e agora vamos entrar na área de trabalho, assim, porque é importante essa ponte, né? Sim, Todo esse meio sim. que a gente passa. Mas foi muito bom tudo que você falou. Eu anotei várias coisas aqui, Cláudio. Inclusive, eu vou por ordem inversa, tá? Pelas últimas que eu anotei, mas sem dúvida, quem coloca a maior pressão em nós somos nós mesmos, na grande maioria, né? Na grande maioria. Eu estava esses dias conversando até com uma pessoa num grupo, uma comunidade que eu tenho de uma área, e a pessoa, não, que eu precisava terminar tal coisa tal hora. Eu falei, olha,
E ela estava buscando soluções para conseguir chegar naquilo. Eu falei, e pelo relato dela, era muito próximo do que foi o meu. E eu falei, mas será que você precisa? Quem pôs essa data para você terminar? Um negócio era um produto dela. Então, assim, porque eu sou assim. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu falo, nossa, preciso terminar até amanhã. E aí, de novo, trazendo a minha esposa para a história, ela fala assim, Fábio, mas por quê? Ah, porque tenho. Mas assim, e aí você se coloca uma pressão, datas mirabolantes, prazos malucos e muita pressão que você fala, eu tenho que fazer, eu tenho que, e tenho. Então, assim, vivemos uma cultura muito grande em muitos aspectos, uma cultura de esgotamento, né? Uma cultura de preciso fazer, de não posso ficar 1, 2 anos, 3 anos, que seja entre uma transição de uma faculdade e um trabalho, que tem problema? Qual que é o problema? Ah, não posso, não, preciso arrumar esse estágio, preciso arrumar esse emprego. Calma, né? Como você disse, mandei até para outros lugares que não tinha nada a ver com nada. Talvez você não tenha sido chamado porque não tinha nada a ver com nada, né? Se a outra pessoa estava olhando e falou, o que esse cara está fazendo aqui? Pode ser também. Então, assim, nós colocamos as maiores pressões em nós. E outra coisa que você disse, muito importante, para quem vai um dia para o mercado de trabalho, faz as coisas, que é uma frase que eu tenho comigo, e não foi eu que disse, mas enfim, eu tenho comigo, que é a mensagem, ela é maior do que o mensageiro, né? A gente não pode se colocar, eu nunca, pelo menos, é a minha maneira de pensar, me colocar acima da instituição ou projeto no qual eu trabalho. Porque se eu trabalho para que o meu projeto, a instituição, a empresa, qualquer lugar que seja, cresça, eu cresço junto. E é exatamente a filosofia que você falou. Isso é fundamental. E muitos dos conflitos ou problemas que a gente pode enfrentar durante o nosso profissão, enfim, eu acho que isso, na verdade, se aplica em qualquer área, seja até no meio estudantil, num trabalho, num grupo, é as pessoas quererem ser maior do que a mensagem que elas estão passando ali. Então, isso é muito importante também. Agora, você falou aqui uma coisa, vou entrar nessas últimas partes aqui, é que eu anotei muita coisa que você falou, né? Não tem o que fazer. Mas você falou aqui, ó, que as nossas experiências nos moldam, e eu vou conectar isso com a questão dos seres humanos. Você falou gestão de pessoas. E eu vou falar uma coisa, Cláudio, até porque isso recorrentemente vem aqui para os podcasts como algo importante. E você falando nesse exato momento, eu comecei a conectar com um livro que eu li sobre o cérebro humano, como funciona, blá, blá, blá. E, na verdade, para mim, é o mais difícil, porque nós somos a máquina mais perfeita que existe, mais complexa e que a gente menos sabe como funciona. Né? E eu não sei como eu funciono. Eu posso ter mais ou menos uma ideia, mas eu não sei. Eu tenho uma sensação que eu falo, nossa, que eu fiz aquilo, então, não sei o quê. Então, somos complexos demais. Por isso, lidarmos com pessoas que são nossa semelhança, complexas demais, é difícil. Eu falo várias vezes, eu sou um cara muito difícil, às vezes. Eu sou difícil. E um cara difícil, lidando com um cara difícil, que todo mundo tem suas complexidades, porque o ser humano é assim. Por isso, lidar com pessoas é essencial. Mas eu queria frisar uma coisa que você falou, que foi sobre as experiências nos moldaram. Ah, aquele cara podia ter assim, mas talvez ele tenha sofrido um trauma, uma experiência que o levou a ser assim. E o que eu tiro de conclusão com isso, até mesmo com a minha vida e as minhas experiências, foi que a partir do momento que eu consegui olhar para mim e olhar para a minha vida de frente, né, de trás para frente, né, olhando para trás, na verdade, olhando para o passado e entendendo tudo o que aconteceu, eu comecei a conectar as coisas. E conectando e entendendo o porquê que a gente consegue extrair, a gente consegue melhorar. Para gerir melhor pessoas, primeiro, a gente tem que se conhecer melhor. E talvez nos conhecendo, a gente tenha a empatia necessária para lidar com os outros. Então, isso que você falou, para mim é um aprendizado que claramente é seu e também é meu, e é importante que os ouvintes tenham. Tá? Então, agora, para a gente ir na parte final aqui, ainda você falou, ó, você sabe o que você falou aqui no começo? No começo dessa sua última, você falou que você não sabia o que você queria, mas você sabia o que você não queria. E exatamente hoje eu estava falando sobre isso, sobre que muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Mas você sabia, pô, essa área eu não gosto. E aí você mirou para outra, porque não porque você já mirava outra, mas porque você sabia que essa aqui não era a tua área, não era o que você gostava de fazer. E isso muitas vezes, imagina hoje, um jovem de 15, 16 anos,
o que ele vai decidir sobre o futuro dele. Você acha que ele sabe? Eu não sabia, né? Eu escolhi música, primeira opção, segunda opção, nutrição, terceira opção, engenharia alimentar, e fui fazer engenharia elétrica, sendo que eu entrei para a FEI para fazer engenharia química. Então, assim, eu estava completamente perdido. Por graça de Deus e do destino, eu fui para uma área da qual eu gosto, mas não foi a que eu mais gostava e a vida está me mostrando isso. Mas foi uma que casou, que deu certo, que eu gostei, porque eu gosto de competição, não que eu gosto de carro. Né? Você falou no comecinho lá que eu gosto de carro. Todo mundo que fez make-out aqui falou a mesma coisa que você. Gostava de carro, meu pai, não sei o que, tal, não sei o que. Todo mundo, isso é uma história unânime com os make-outs. Mas eu, por mais que eu não seja um make-out e trabalho com automobilismo, eu nunca gostei de carro, mas gostei de competição. Então, assim, e hoje, aos 32, é o que eu te falei, talvez eu esteja entendendo o que eu gosto. Mas o que eu não gosto norteou muito as minhas escolhas até aqui. E eu acho que isso é natural. E falando, até conectando tudo que você disse, os estudantes, né? Às vezes que a gente coloca muita pressão né, dentro de si, para saber o que a gente quer, mais leve. Talvez a gente não saiba, talvez você não saiba, aliás, muitíssimo provavelmente você não saiba, e isso é natural. Está aqui o Cláudio, falou várias coisas para a gente. E, Cláudio, para a gente já entrar nas nossas partes finais, afinal, já estamos há mais de uma hora conversando intensamente sobre muitos assuntos aqui. Foi sempre um grandíssimo aprendizado. Inclusive, já estou aceitando doações de cadernos, porque esse aqui já está acabando do MatrixCast. Mas, Cláudio, eu queria que você deixasse um recado, né? O que você hoje, depois de todas as experiências que você disse aqui para nós, que eu ainda vou sumarizar antes da gente acabar, mas deixasse um recado para os estudantes, né? Hoje que estão lá, o que o Cláudio de 15, 16 anos diria, né? Ou receberia de você hoje como uma informação, o que você diria para você mesmo mais novo, né? Faça isso, foque naquilo, cuidado com esse caminho. Qual que você acha que seria esse conselho que você daria para os jovens para que eles tenham aí escolhas mais assertivas e um futuro profissional melhor, Cláudio? Primeira coisa, sonhe, porque somos humanos, estamos no mundo para sonhar, né? O que seria da gente se a gente não almejasse alguma coisa? Nada, é aquilo, você não ia sair do lugar. Então, a partir do momento que eu saí da faculdade, eu falei, puxa, eu sempre tive um sonho de entrar numa determinada montadora, ou, sei lá, um fabricante de carro, ou que mexa com carro, etc. Então, 3 anos parado, só que eu nunca deixei de sonhar. E para chegar nesse sonho, eu fui me preparando. Falei, poxa, se hoje eu não estou lá, amanhã eu quero estar. O que eu preciso fazer para estar lá? E a vida vai andando assim, ela vai caminhando dessa maneira. Acredito que para você também foi assim, quando você bateu o olho e falou, meu, isso aqui, eu acho que é isso. Você foi trabalhando para chegar lá. E provavelmente a grandíssima maioria das pessoas é assim. Então, tem um sonho? É isso, foca. Se mais para frente o seu caminho desviar para uma outra coisa que você, igual você disse, eu achava que eu queria uma coisa, depois eu achei que fosse outra, mas nunca deixe, meu, tem oportunidade, eu vou conseguir fazer aquilo, então você vai, batalha, pesquisa, vai atrás, não tenha medo. Esse negócio de pressão também é muito interessante, porque você acha que você não consegue tais coisas, mas quem disse que você não consegue? Você tentou? Não tenta, porque a maior barreira provavelmente está na nossa mente, sabe? E também não é uma garantia que você vai conseguir, mas você tenta, né? Com isso você vai aprender alguma coisa, com certeza. Mesmo que não seja para aquilo que você queria, depois que passou você fala, puta, aprendi outra coisa. E aí a vida vai te direcionando, as coisas vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo. Então, principal, não deixe de sonhar, vai atrás. É igual a gente falou da ferramenta, temos ferramentas aqui absurdas que você pode ter acesso do mundo todo. Vai atrás, coloca o coração, porque tudo que a gente faz com o coração, com vontade, com energia, com carinho, isso aí não tem preço. Então, vai atrás que o futuro está aí. Aí, para o pessoal saindo do ensino médio, é o começo, né? Mas é aí, cheio de energia, cheio de vitalidade, e, meu, 17, 18, 19, 20 anos que seja, meu, o mundo está aí. Então, sonhe.
Show de bola, Cláudio. Muito, muito incrível todo esse relato, desde que você começa, né, a nos falar das suas experiências, desde lá do ensino médio, conhecendo outras coisas, porque você trouxe para nós aqui, e isso foi muito importante, um grande, né, um ponto dessa conversa foi as novas experiências que os jovens têm que buscar ter, novas experiências, abrir a sua cabeça para novas experiências. Desde quando você foi para a sua primeira experiência lá fora, quando você fez o intercâmbio, quando você também fez diferente do que você podia, você teve uma escolha naquele momento, você escolheu o diferente, né? Às vezes é necessário que a gente tome caminhos diferentes da onde a maioria está para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Né? Então, assim, foi caminhos diferentes que você tomou. Eu já fui para Porto Seguro, mas tudo bem. Mas, assim, eu entendi e foi muito importante para você. Entendi. Cada um seu momento, cada um com as suas experiências. Eu acredito muito nisso, que foi algo que você falou, inclusive, independente de fé, religião de qualquer um, mas temos as nossas experiências e elas foram feitas para nós. Né? Talvez eu, na sua experiência, não me tornasse você nas minhas experiências, não me tornasse eu. E assim, tá tudo certo, as coisas são da forma que tem que ser, mas além disso que você disse em toda a sua trajetória até chegar na parte, né, profissional, onde você desenvolveu pessoalmente a todo momento, aprendeu habilidades de finanças, aprendeu habilidades de comunicação, aprendeu a se virar sozinho, né, resolver problemas de uma forma geral. Isso é muito importante. E, por fim, você consegue, né, juntar tudo isso e se tornar um bom profissional, né, tendo essas experiências que foi fundamentais para você. E mais do que isso, você teve resiliência, que era isso que eu estava quase esqueci de passar. Você teve resiliência em momentos que muitos podem passar, né? Eu não sei, passou, por exemplo, terminou, voltou para a casa dos pais, tudo certo, viveu outras experiências, se preparou, entendeu? A tendência que a gente está, preciso sair, preciso ter um emprego, você teve resiliência, fez o que tinha que ser feito, se colocou hoje, está tudo certo, está ótimo, está bem, está no meio profissional, está continuando se desenvolvendo, que é um processo contínuo, e isso é muito bom e importante até para os jovens saber, porque às vezes a gente, né, acha que é tudo no time que a gente quer, e não é. Então, Cláudio, antes da gente finalizar esse incrível podcast, quem está nos assistindo no podcast, apenas podcast, né, não em vídeo, temos uma ferramenta no Spotify que ela deixa você dar uma pergunta. Então, você pode, e essa pergunta, quem vai falar é você. A pergunta para os nossos ouvintes, que pode ser uma pergunta de alternativa, ou pode ser uma pergunta que a pessoa escreve o que ela quiser. E, por favor, uma vez, eu vou sempre preciso contar isso, porque para os nossos o convidado não se desesperar, não é uma pergunta de prova, porque uma vez um querido professor meu falou, nossa, mas qual a questão, qual a matéria? Eu falei, não, professor, é apenas para conhecermos os nossos ouvintes, não precisa ter certo e errado, é pergunta de sim ou não, ou apenas a pessoa deixa a sua opinião. Então, por favor, deixe a pergunta e se despeça dos nossos ouvintes, Cláudio, foi um grandíssimo prazer aí, perguntinha e despedida para os nossos ouvintes. Visto que eu estou usando uma técnica para te dar tempo para pensar essa pergunta, hein, Cláudio? Espero que já tenha pensado numa perguntinha, porque teve alguns que falaram, não, mas ainda não sei, aí eu continuei enrolando, até o cara falou, oi, agora já sei. Diga para nós, Cláudio. Tananã. Então, resumindo, uma perguntinha minha para quem está nos ouvindo, certo? Eu acho que a essência da vida, qual o seu sonho? Curto e grosso. Oh, muito bom, 74 minutos anotado aqui. Qual é o seu sonho? Isso é muito importante porque vai na parte do autoconhecimento. Quando a gente sabe, pelo menos nosso sonho a gente quer ir, une com tudo que você falou. Você vê os seus objetivos, traça a sua meta e chega lá. Então, Cláudio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um período de muito aprendizado aqui para todos. Foi muito bom escutar a sua história, aprender essas coisas novas e ver essa sua incrível história. Eu desejo muitíssimo sucesso e por tudo que você comentou aqui, eu tenho certeza que você vai ter. E isso é uma questão de trabalho, tempo e sempre se desenvolva e continue. Conte sempre conosco. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Escola Matriz. Muito obrigado, Cláudio. Fabinho, um prazer, muito obrigado. O que precisar, estamos sempre aí. E um prazer trocar experiências com vocês aí. Um abração.
Show de bola, muito obrigado a todos que ficaram aqui. Semana que vem tem mais e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar com todos que também precisam aprender com essa incrível história e trajetória do Cláudio. Um grande abraço e até a próxima.